eletrônico. E estamos aqui com Zenaide Augusta, Felipe Bernardi e Oswaldo Rothband. A doutora Zenaide era advogada e diretora cultural da ACAT. Ela atua na área trabalhista, previdenciária e imobiliária. Seja bem-vinda, doutora Zenaide. Muito obrigada, doutora Alessandra. Eu posso fazer agora a apresentação do doutor Felipe Bernardes. É um prazer estar aqui nesse evento da parceria da ACAT com o ciclo de palestras da advocacia, nesse tema, conforme a doutora Alessandra falou, que é um tema muito polêmico, né? Que está aí deixando a advocacia trabalhista bem um pouquinho apreensiva, mas vamos lá. Nós temos a honra de ter aqui 2 palestrantes ilustres que vão debater o tema, e quem vai iniciar esse debate é o doutor Felipe Bernardes, que é juiz do trabalho da primeira região, daqui do TRT da primeira região, professor e autor de obras do Manual de Processo do Trabalho, atualmente na 3ª edição, e o Direito do Trabalho do Supremo Tribunal Federal, mestrando em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo, e palestrante já da ACAT, e já fez cursos também para nós, nossos associados e advogados trabalhistas. Bom, doutor Felipe, é um prazer estar aqui com o senhor mais uma vez, e gostaria de te dar a palavra inicial aí para os debates. Doutora Zenaide, muito obrigado. Acho que a doutora Alessandra quer falar alguma coisa? Antes de você começar, doutor Felipe, deixa eu só apresentar o doutor Oswaldo Rothband, que aí depois a gente vai direto. Ele é advogado, é ex-presidente da ABRAT, foi eleito, gente, isso é para pouco, já está 2 anos consecutivos, desde 2019, palestrante, nada mais, nada menos que o patrono nacional da advocacia trabalhista. Está tendo a honra de participar com a gente, e sem palavras. Seja bem-vindo, doutor Felipe, doutor Oswaldo. Obrigado. Então, agora começando, então, agradeço aí a todos pelo convite, doutora Zenaide, doutora Alessandra, doutor Oswaldo, é um prazer estar com todos aí essa noite, né, para debater um tema tão importante. Vocês sabem que eu sou, como a Zenaide falou, eu sou parceiro da ACAT, estou sempre na área aí, e faço com o maior prazer. Eu gosto muito de ouvir, eu gosto muito dessa troca de ideias que a gente promove por aqui. E o tema que é um tema polêmico, né? É um tema que eu tenho conversado muito sobre esse tema com colegas, juízes, com desembargadores, com advogados, e a gente vê opiniões as mais diversas sobre esse tema, né? E a gente sabe que é um tema, claro, que tem um impacto muito grande. Bom, eu vou tentar, já que eu estou tendo a oportunidade de falar primeiro, eu sempre gosto de trabalhar com princípios, né? Então, assim, sem tentar viajar muito, sem ir muito longe, mas, assim, eu pensando hoje sobre esse tema, o que eu ia falar aqui, né, nesse evento? E aí eu pensei assim, bom, eu sempre gosto de associar as coisas que acontecem no processo, no direito em geral, aos princípios, né? Porque, no final das contas, tudo decorre dos princípios do processo. E essa situação que a gente vai debater aqui, que é a situação, então, da transcrição, necessidade ou não de transcrição dos depoimentos na ata de audiência, é uma situação, para mim, que vai colocar num conflito aparente aí 2 princípios constitucionais do processo. De um lado, o princípio do acesso à justiça, e, de outro lado, o princípio do contraditório. Tá? E vou explicar por que, na minha visão, esses princípios estão envolvidos nessa discussão, né? E pode parecer um pouco distante, Felipe, o que isso tem a ver com contraditório, com acesso à justiça, né? Já que essa aqui é uma situação que envolve transcrição na ata, é uma coisa muito objetiva, e eu acho que tem tudo a ver com esses princípios, na verdade. Por quê? Porque se a gente pensar, quando a gente trabalha com essa ideia de transcrição na ata de audiência, transcrição dos depoimentos, né, daquela parte relevante dos depoimentos, é claro que isso tem tudo a ver com contraditório, né? Tem a ver com contraditório, uma perspectiva até substancial, uma perspectiva de um contraditório real, efetivo, ou seja, aqueles fatos vão ficar ali registrados, né?
e vão possibilitar que outros atores processuais, né, que o tribunal, por exemplo, os advogados no recurso, o tribunal, que eles possam ter acesso ao que aconteceu de forma, digamos, mais precisa, né? E aí você pode pensar, tudo bem, Felipe, mas quando a gente trabalha com a ideia da minutagem, né, que estão chamando agora de minutagem, que é a ideia de, na ata de audiência, fazer referência ao minuto. Então, colocar depoimento da testemunha fulano de tal, minuto X ao minuto Y, por exemplo, né? E aí fica assim. Né? E você pode pensar, Felipe, a gravação ela seria até melhor em termos de contraditório, porque ela possibilita, em tese, que o tribunal, por exemplo, acesse o teor do depoimento, né? E o tribunal veja o depoimento, veja o que aconteceu e chegue à sua própria conclusão. Então, se a gente pensar nesses termos assim microscópicos, eu diria, até faz sentido, até seria um contraditório que estaria sendo efetivado. Agora, a grande dificuldade disso é uma dificuldade que é uma dificuldade prática. Né? Porque se a gente pensar, né, alguém aqui acredita sinceramente que os desembargadores eles vão parar para assistir todas as audiências de instrução? Eles vão parar para assistir a audiência de instrução, para ver tudo o que aconteceu, e aí depois vão lá e fazer o voto? Bom, eu particularmente, eu tenho praticamente convicção de que isso não vai acontecer. Não por uma má vontade, não por uma situação de que as pessoas não queiram ver, simplesmente porque é impraticável, porque é inviável. Né? Se a gente pensar, por exemplo, eu vou falar só em termos de Rio de Janeiro. Aqui a gente tem no primeiro grau, a gente tem aí cerca de 230, 240 juízes de primeiro grau. Desembargadores do tribunal, a gente sabe que são 50, quer dizer, o número cai 25%. Então, e a quantidade de processos é muito grande. É humanamente impossível que o desembargador fique assistindo audiências de instrução de várias, né? Então, a gente esbarra no primeiro obstáculo prático, que é essa questão da possibilidade, da viabilidade. Então, eu quero deixar claro o seguinte, eu sou a favor, sim, da gravação da audiência, eu acho que tem que ser gravada, né? Eu acho que ninguém vai ser contra a gravação da audiência, eu acho que é importante, eu acho que isso aí resguarda todo mundo, né? Resguarda o advogado, resguarda o juiz e, eventualmente, até o tribunal. Então, numa situação, por exemplo, em que surja uma discussão, isso facilita muito a vida das pessoas. Porque, às vezes, surge uma discussão, a pessoa falou, a testemunha falou isso, não falou aquilo, eu interpretei assim, não interpretei. E aí, em caso de dúvida, por exemplo, o tribunal ele pode ver aquele ponto específico da audiência para ver o que foi dito, o que não foi dito. Então, a gravação, ela tem que ser feita. Mas, e voltando para a ideia do contraditório, então, na verdade, né, eu estou pensando aqui, não no mundo real, não no mundo abstrato, no mundo ideal, no mundo de Alice, no País das Fantasias, no mundo em que o desembargador ele teria condição de assistir o vídeo. Né? Porque se eu for pensar nesse mundo ideal, é claro que não precisaria transcrever nada, porque bastaria que tivesse na ata de audiência ali, um minuto tal, o desembargador vai lá, assiste a audiência inteira, e aí depois de lá ele vai e faz o seu voto. Né? Que todos os desembargadores da turma pudessem fazer isso, ver todos os votos, de todos os processos, e pudessem realmente assistir às audiências de todos os processos. Bom, esse é o mundo perfeito, é o mundo ideal. O contraditório aí, ele seria pleno, seria o melhor cenário do mundo. Mas eu volto a dizer, é impraticável. É impraticável. E aí, sendo impraticável, né, qual é o temor que eu tenho, acredito que muita gente também tenha com relação a essa situação? O temor é justamente um enfraquecimento, um esvaecimento do contraditório. Né? Por quê? Porque o desembargador já tem um contato, digamos assim, mais restrito com o processo, com a prova. Mas, pelo menos, quando tem uma situação de transcrição, ele consegue acessar, ele consegue visualizar ali a prova dos autos. Agora, se eu partir de uma situação em que você não tem, né, isso na prática vai fazer com que esses depoimentos se percam. Né? Então, assim, esse seria um aspecto negativo dessa situação. Mas também eu posso fazer aqui um paralelo e pensar também em termos do outro princípio que eu mencionei, que é o princípio do acesso à justiça. E aí eu gosto de pensar o acesso à justiça numa perspectiva também macroscópica, numa perspectiva de grande escala. Porque é claro que também para o juiz de primeiro grau é muito bom. Tenho vários amigos, vários colegas juízes de primeiro grau, né? E não só para o juiz, para o advogado que participa da audiência também, para todos aqueles que participam da audiência, é muito bom que você, essa ideia de você não precisar transcrever, você não precisar digitar, isso acaba sendo agradável, né? É muito tentador. Por quê? Porque você ganha tempo, realmente. Vários colegas me falando, por exemplo, até hoje mesmo, falando, eu fiz uma audiência que ia demorar 3 horas e eu consegui fazer em 1 hora, porque eu não precisei transcrever. Né? Então, muitos incidentes acabam não acontecendo, porque simplesmente não está sendo colocado na ata. Então, claro que essa é uma ideia
tentadora, e é uma ideia que, se eu pensar em termos de acesso à justiça, é uma ideia até boa, macroscopicamente falando. Por quê? Porque isso faz com que o juiz consiga fazer mais audiências. Então, se eu conseguia fazer uma pauta, por exemplo, como eu fiz hoje, com acho que 7 instruções, né? Talvez, se eu não transcrevesse, eu conseguiria colocar 10 instruções, né? E aí, no longo prazo, é claro que você consegue otimizar o serviço da unidade, né? Então, é claro que quando o juiz ele tem essa ideia, é uma ideia legítima também, que é uma ideia de ganhar tempo e, com isso, prestar o melhor serviço jurisdicional, né? Então, também tem esse aspecto, né? Então, portanto, eu vejo aí claramente um conflito. De um lado, essa ideia do acesso à justiça, essa ideia da otimização, da racionalização dos tempos do processo, e, de outro lado, essa perda, que para mim é uma perda evidente, de contraditório, porque realmente o segundo grau ele não vai ter, né? Ele não vai ter acesso real à prova. Por mais que, em tese, ele possa ver a prova, na prática ele não vai assistir, ele não vai ter condições de fazer isso. E aí o tribunal de segundo grau praticamente se tornaria um tribunal superior. Ele vai praticamente se tornar um tribunal para discutir matéria de direito, porque ele não vai discutir mais a matéria de fato. Então essa é uma situação bem problemática. Muito bem, e aí, pensando muito sobre isso, né, eu acho que existe uma solução. Eu queria também ouvir, isso aqui é um debate, eu queria muito ouvir a opinião de vocês também, porque eu acho que existe uma solução que é uma solução intermediária, e eu aprendi uma vez, me disseram que o caminho do meio nem sempre é o melhor caminho, mas muitas vezes ele pode ser um bom caminho. E aqui eu acho que tem uma solução muito interessante, que é muito fácil. Eu não digo que é fácil de implementar, porque envolve tecnologia, envolve investimento, mas é uma situação que pode otimizar o tempo, então pode fazer com que o juiz, os advogados ganhem tempo na audiência, né? E também pode, sem prejudicar a transcrição, que é a ideia da transcrição automática. Então, a gente tem hoje em dia programas, aplicativos que degravam, né? Então, tudo que está sendo falado, o aplicativo ele já coloca automaticamente no papel. Então, olha que maravilha que isso é, né? Então, se eu puder ter uma funcionalidade no PJE que permita, quando eu clicar naquele botãozinho ali, tudo que eu estiver falando vai ser transcrito na ata, vai aparecer na ata. Então isso em tempo real, então assim, muito rápido. Por quê? Porque por mais que a gente tenha, eu, por exemplo, trabalho com secretários de audiência que são muito bons, mas por mais que eles sejam muito bons, eles não vão conseguir competir com uma máquina, é claro. Né? A máquina, ela vai automaticamente, você vai falando, vai aparecendo tudo ali. Então, claro, pode ter um errinho ali, você vai lá e corrige pontualmente, mas quando você torna isso de uma forma automática, é claro que você ganha muito tempo. Então, assim, essa preocupação de otimizar, de não perder tempo, você vai ter isso com a máquina. Então você vai, por exemplo, como é que eu faço? Cada juiz faz de uma forma. Como é que eu gosto de fazer, por exemplo, na audiência? Eu sempre faço assim, quem me conhece, fez audiência comigo, sabe que eu faço assim. Eu converso, eu começo a conversar com a testemunha ou com a parte, vou anotando rapidamente assim, né, aqueles pontos para depois digitar. Né? E eu acho que é importante digitar, eu acho que organiza o pensamento, eu acho que facilita na hora de sentenciar. Eu não conseguiria fazer uma sentença sem ver o depoimento, porque muitas vezes você até tem uma impressão durante o depoimento. Quantas vezes isso aconteceu comigo já como juiz? Né? Você tem uma impressão no depoimento, o cara falou isso, falou aquilo, eu acho que é verdade, não é? Só que quando você vai ler o processo, quando você lê o que foi dito e faz um contraponto com o que foi dito por outra pessoa e tal, você muda de conclusão, né? Então, isso é mais um aspecto do contraditório que enfraquece, porque muitas vezes o juiz ele vai acabar confiando naquelas notas que ele tomar durante a audiência, né? E essas notas, simplesmente, ele pode perder alguma informação ali importante também. Ele vai confiar na memória, talvez. Se eu fizer a sentença rápida, eu vou lembrar. Mas, assim, eu digo aqui, testemunho em primeira pessoa, já aconteceu muito comigo disso, de sair de uma audiência com uma convicção de uma situação ali, e quando você vai sentenciar, é outra situação que você não percebeu. Isso acontece bastante. Então, eu acredito que seja isso. Eu acredito que é importante, sim, ter a transcrição. Eu sei que tem tribunais, por exemplo, como o TRT da 9ª região e da 17ª região, então Paraná e Espírito Santo, que trabalham com a gravação da audiência, né, há muito tempo, e esses tribunais eles não fazem a transcrição. Eu até sou curioso, eu não consegui falar com colegas de lá, para saber como é que funciona isso na prática, né? Porque eles já trabalham com isso lá, eu acho que a gente pode tentar aprender. Mas eu acho que, sinceramente, a gente não está pronto para simplesmente abolir a transcrição, mas quando a gente tiver, eu acho que é isso que a gente tem que batalhar, os juízes, os advogados, a gente tem que ir nos órgãos de cúpula e tem que batalhar isso. Uma função, porque eles mudam tanto o PJE, né? Todo mundo aqui já passou por isso. Chega final de semana, sexta-feira,
nova versão do PJE, muda o PJE, chega segunda-feira não funciona nada, né? Aí fica 3 dias sem funcionar, aí você não consegue acessar, aí o advogado quer protocolar a peça, não consegue, o juiz quer trabalhar, quer despachar e não pode trabalhar porque não tem acesso. Enfim, eu acho que eles mexem em tanta coisa, né? E aqui uma opinião crítica minha, assim mesmo, assim, muitas mudanças, na minha opinião, acabam sendo para pior no sistema. É uma coisa que está funcionando, ela vai lá e piora depois. Não sei se concordam comigo, mas é a minha opinião. Eu acho assim, eu acho que a gente pode implementar. Existe tecnologia, não é tão caro isso, né? É uma transcrição, um ditado automático. Então, você vai lá, você coloca, clicou, né? O juiz vai lá, olha, parará, 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 isso, aquilo, aquilo. Ele vai falar rapidamente, não vai precisar ninguém ficar catando milho, digitando aquilo. Falou, no final, se tiver alguma impugnação, o advogado vai dizer, não, não foi isso, não foi aquilo, vai registrar. E aí, se tiver uma impugnação, é claro que a gravação ela vai ser muito boa para isso, porque a gravação vai estar ali, então, se alguém precisar no futuro ver a gravação, vai ver a gravação, né? Então, os incidentes eles são reduzidos da mesma forma, e você ganha tempo, você otimiza, né? Você consegue manter ali a ideia do contraditório, com essa ideia também do acesso à justiça, com essa ideia de você ganhar tempo e otimizar. Eu acho que a tecnologia ela está aí, a gente conversava aqui antes do evento sobre a questão de audiência telepresencial, e a tecnologia a gente sabe que é uma coisa que cada vez mais ela está vindo, é uma realidade, eu acho que não tem como a gente lutar contra ela, né? Por exemplo, eu quando tomei posse na magistratura, eu era servidor antes, e aí trabalhava com processo em papel, né? E aí, quando eu tomei posse na magistratura em 2013, na magistratura, estava começando a implantar o PJE, né? E aí aquela confusão toda, ninguém sabia como é que ia ser, ninguém gostava. Eu não gostava do PJE, eu já entrei não gostando, porque eu gostava de ver o processo em papel. E hoje em dia ninguém pensa mais o processo em papel, né? Então, a tecnologia está mudando. Não sei se todos vão concordar com isso, mas a tecnologia, o doutor Oswaldo já fez uma cara assim que não sei. Mas assim, a gente sabe que a tecnologia está vindo e eu acho que a gente tem que usar a nosso favor. Eu acho que não adianta remar contra a maré. É claro que nada substitui o contato humano, então o contato frente a frente, né? Eu acho que esse contato humano das partes com o juiz, isso é da essência do processo do trabalho, a gente não pode perder isso. Mas a tecnologia, tudo que está vindo, eu acho que a gente tem que batalhar para trazer, para melhorar, né? E não para piorar. Então, assim, já fechando meu tempo aqui, para resumir, seria isso. Eu acho que existe sim uma perda de qualidade em termos de contraditório, né? Caso não haja transcrição dos depoimentos, eu acho que isso perde. Eu acho que é inegável que, na prática, realmente, o segundo grau não vai assistir às audiências, não vai. Tá? Não vamos ser inocentes dizer que o segundo grau vai assistir às audiências, porque não vai assistir, ele pode assistir num caso ou no outro. É uma situação pontual, mas se tiver que assistir todas as audiências, eles não vão assistir. Né? E aí, claro que você perde muito o contraditório, você ganha de um lado e perde do outro. Né? E de outro lado, eu acho que a tecnologia está aí para ajudar a gente, e eu acho que por isso a gente tem que trabalhar com essa ideia de uma transcrição automática, uma coisa que vai otimizar. Eu acho que essa é a melhor saída nesse momento. Pelo menos foi o que eu pensei até agora, enfim. Mas eu queria muito ouvir o doutor Oswaldo, queria muito ouvir vocês aí para ver a opinião e ver o que a gente pode concluir sobre isso. Então, passo aí de volta aí para a gente, não sei quem é que vai falar agora, se a Zenaide passa para o doutor Oswaldo, se o doutor Oswaldo já começa a falar direto. Doutor Oswaldo, por favor, tem as honras. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Né? Primeiro, eu quero agradecer o convite, né, do CPA e da ACAT, né, e estar presente aqui nessa live com o Dr. Felipe, com o Zenaide, com a Alessandra, e com todos que estão nos assistindo aí do outro lado da telinha. Né? Tempos modernos, estamos falando para a telinha. Né? Eu achei que não ia ter o que falar, né? Porque é um assunto amíngua, mas tem sim, a gente sempre arruma o que falar, ainda mais advogado, que, pô, eu não posso ver uma tribuna que eu vou querer abrir a boca, é sempre assim, né? Então, a gente fala, né? E começar a falar dessa nova norma vindo através de um ato do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o famoso ato 45 de 2001, que já foi até suspenso. Né? Ele foi suspenso sob um argumento que a presidente do CJST, a ministra Peduzzi, colocou da questão da assessoria técnica, que estava falando da confiabilidade do sistema e tudo mais. Ele foi suspenso no dia 21. Ela só se esquece
de mencionar que a advocacia se reuniu antes, desde a edição do ato, fazendo um movimento constante que culminou numa reunião no dia 20, dia 20, no Conselho Federal da OAB, da Comissão Nacional dos Direitos Sociais, da qual eu sou membro efetivo, né, que trouxe uma posição de que o Conselho Federal iria oficiar o Conselho Superior de Justiça do Trabalho, pedindo a revogação do ato. Num belo trabalho relatado pelo colega também membro da comissão, ex-presidente da Abrat também, o Roberto Paraíba de Arruda Pinto, né? E no dia 20 nós nos reunimos, o relatório saiu, a ordem divulgou nas suas mídias sociais, encaminhou para o TST o ofício, e no dia 21 o ato é suspenso por questões técnicas. Né? Esses são os fatos que se sucederam. Né? É difícil querer ouvir a advocacia, como é difícil ouvir em todos. Se esquece que o advogado é um membro essencial da justiça, está lá previsto no artigo 133 da Constituição. Né? E tomam medidas que afetam toda uma comunidade jurídica, seja a magistratura, seja servidores, seja a advocacia, sem ouvir os interessados. Como muitos dos juízes não foram ouvidos. A própria ANAMATRA também é uma entidade que não foi ouvida. A ANPT também não foi ouvida. Os atores desse cenário não são consultados para muitas coisas. Aí vem esses atropelos. Né? Joga, sai o balão de saia, agora vamos tentar consertar. Porque a proposta é vir para ficar. Né? Não que eu seja contra a tecnologia, quero deixar bem claro aqui, para ficar bem claro, a tecnologia tem que ser bem-vinda. Né? Para melhorar o serviço, obviamente, como foi dito pelo doutor Felipe. Mas eu fico muito preocupado com uma coisa. Eu não sou tão antigo assim, né? São só 37 anos na advocacia, mas eu convivi com pessoas, como muitos de nós advogados que nós estamos atuando hoje conviveram, com pessoas que estavam no primórdio da Justiça do Trabalho, né? Que estavam lá da sua fundação e viram a sua criação. E eu tenho muito medo que nós sejamos aqueles que estamos vendo o fim dela. Já tivemos muitos problemas ao longo dos anos. Em 1998, no governo Fernando Henrique, entendeu? Havia um movimento muito forte para a extinção. Todo governo que passa pensa que a extinção do trabalho é desnecessária. Né? Há alguns anos atrás, se não me engano, foi no governo Fernando Henrique mesmo, no final dele, que teve um movimento muito forte, que a própria magistratura entrou nesse movimento, uma grande maioria dela, da magistratura do trabalho, porque a proposta era o seguinte, acabamos com esse trabalho, pegamos os juízes, transformamos eles em juízes federais. Aí o cara olhou, eu vou ser juiz federal, e embarcou. Pô, ele esquece que ele já é juiz federal. E é muito mais que juiz federal, um juiz federal especializado, é um juiz federal do trabalho. Né? Então, é o canto que seduz. E seduz. Então, eu fico muito preocupado, nós temos os atores que estão vendo esse fim, até por conta de todos os movimentos que a gente vem acompanhando. Né? A reforma, ou melhor, a deforma trabalhista implementada no governo Temer. Né? Hoje, nós estamos numa proposta de recriação daquele que nunca deveria ter sido extinto, que é o Ministério do Trabalho, com uma proposta diferente dos seus princípios basilares. Sabe Deus lá o que o senhor Onix vai lá fazer no Ministério do Trabalho. Hoje já saiu uma questão, na matéria de jornal, que é digitalização, regularização da uberização e coisas do tipo. Ou seja, e a Justiça do Trabalho incomoda. Por que ela incomoda? Porque ela é uma justiça social. E tudo que vem a ser social acaba afetando, porque para que o social? É o livre mercado. Gente, é um discurso que eu fazia há muito tempo, mas eu gosto de lembrar. Direito do trabalho e obrigações sociais nunca foram empecilho para o crescimento. Nunca. Só se reclama dos direitos sociais em momento de crise. Né?
Ou seja, não é o direito de trabalho que afeta, não são as obrigações sociais que afetam as empresas. O que afeta é gestão, e uma gestão macro, uma gestão de governo, coisa que nós não temos há uns 4 anos. Né? Então, é óbvio, nós saímos do nível de desemprego, de pleno emprego em 2014 para o desemprego elevado hoje. Fizeram a reforma sindical, acabaram com a representação dos trabalhadores. O trabalhador não tem mais representação sindical. São poucas as representações, porque tiraram a fonte de custeio. Né? Deram um tiro no pé, que prejudicou também as representações patronais, mas tudo bem. Mas vamos lá, voltando ao assunto. A questão da transcrição, da necessidade da transcrição. É fato. Tem que ter. Eu não sei se seria pela degravação, como o Felipe fala, que a gente não sabe a confiabilidade de até ponto vai. Eu tenho no celular aqui um negocinho que eu falo, ele escreve. Eu falo vírgula, ele escreve vírgula. Eu falo ponto, ele escreve ponto. Ele não bota o ponto. Né? Então, eu teria que ter um super sistema que pudesse adequar tudo isso. Né? E eu me recordo, que me preocupa muito, antes da pandemia, eu estive no TRT Rio, num evento que estava tendo lá, do pessoal de informática, comunicação, falando exatamente sobre essas questões da modernidade. Tratava-se especificamente do negócio que a gente começou a ouvir falar nos anos 60, com Kubrick, quando ele fez 2001, Odisseia no Espaço, que falava da inteligência artificial. Né? E se falava disso. Já se usa hoje nos tribunais de inteligência artificial. Daqui a pouco, para que magistrado? Para que advogado? Para que poder público? Para que judiciário? Não. Eu vou lá e coloco eu vou falar com o XPO 15. XPO 15, aconteceu isso, isso e isso. Aí o XPO 15 vai olhar. Espera aí, ô empresa, aconteceu isso. A empresa, não aconteceu isso. A XPO vai dar a decisão. Olha, você tem direito a X ou não tem direito a nada? Lógico que a tendência é não ter direito a nada, que só se faz acabar os direitos. Então, essa modernização, que a gente não pode ser contra, eu concordo, ela tem que ser usada para quê? Para melhorar o serviço? Sim. Aí eu pergunto, quando o Felipe falou melhorar o serviço, melhora. Mas com que qualidade? Nós temos que ter qualidade no serviço, muito melhor do que a rapidez. Nós temos que ter a prestação jurisdicional efetiva. Né? E essa efetividade se vem no manuseio, na vivência, no olho, como você mesmo falou. Né? Olhar, sentir. Você falou, quando falou do processo de papel que eu fiz a cara, eu posso ter até síndrome de traça, mas a verdade é que o processo é vivo. A gente sente o processo. Né? Eu cansei de pegar processo na mão, mexer nele e sentir ele, achar o que eu não estava vendo, só folheando. Né? E essa é a justiça viva, a justiça no dia a dia. Né? Tudo bem, melhorou, não posso discordar, o PJ é maravilhoso, com todas as suas deficiências, com todos os seus problemas, entendeu? Mas já me permitiu viajar 30 dias para o exterior e trabalhar. Não posso, então, tem a facilidade. Né? Mas é preciso, além da facilidade, ter a realidade. Nós precisamos ter a questão de instrução telepresencial, que nós temos uma posição nacional contra ela. A ABRAT tem uma posição que é o slogan que diz: a audiência de instrução fora do foro é desaforo. Porque você não está olhando a pessoa, você não sabe o que está acontecendo. Pior do que a letra fria da lei, é a letra fria da aplicação fria da justiça. É você aplicar a justiça sem você sentir o que está acontecendo. E uma tela é uma telenovela. Entendeu? O sentimento passa aquilo que a gente quer mostrar. Você não tem nem como pegar. Isso que eu acho complicado. Né? E com relação especificamente a essa questão do ato. Gente, é complicado, porque viola a lei federal. Um ato se propondo à legislação. Com toda a deforma que foi feita, o artigo 828, em seu parágrafo único da CLT, ele foi mantido. E lá diz o seguinte: os depoimentos das testemunhas serão resumidos por ocasião da audiência.
pelo secretário da junta, ainda fala em junta, nem consertaram isso. Ainda estamos com o classista se bobear. Ou funcionário para esse fim designado, devendo a súmula ser assinada pelo presidente e depoentes. Tem que ser resumido. Está na lei. Entendeu? E não era só isso, não só está ali, não. Os procedimentos sumaríssimos, que ainda estão vigindo, no artigo 852-F, na ata de audiência serão registrados resumidamente os atos essenciais, as afirmações fundamentais das partes e as informações úteis à solução da causa trazida pela prova testemunhal. Gente, é matéria que está prevista na CLT. Então, não adianta usar o CPC subsidiariamente, porque tem norma prescrita, tem norma definida. Não podemos inverter os valores. Usamos o CPC quando não tem norma definida. Havendo norma definida, ela deve ser respeitada. E o que é pior, o ato, não sei se viram bem, não é só isso, né? Ele traz algumas pegadinhas, vamos falar assim, que vão responsabilizar pessoas que não podem nem ser responsabilizadas nem deveriam, incluindo a própria magistratura. Olha só, no artigo 4º do ato, ele veda a gravação de audiência e processo com sigilo de justiça, segredo de justiça. Né? Por que veda? Está explicado, porque não pode gravar segredo de justiça. Por não haver recursos tecnológicos atualmente que limite o acesso ao vídeo produzido. Ou seja, o próprio ato diz que não tem segurança da gravação. Né? Aí diz que no parágrafo que serão reduzidos as termos. No artigo 6º, que é um bem grave, os magistrados e servidores deverão zelar pelo regular registro audiovisual da prova oral, para que não haja dificuldade de compreensão daqueles que tiveram acesso ao vídeo, seja na prolação da sentença, na elaboração do recurso e na revisão da Justiça Superior. Gente, quem que vai zelar? Porque lá na frente está escrito assim, que é uma empresa terceirizada que vai guardar essas processos, não é o tribunal. Quem garante a integridade disso, a inviabilidade disso? É complicado. Né? Então, olha só, impondo ao magistrado uma obrigação que não é dele, porque saiu da sala de audiência, foi para as esferas que eles mandaram mandar. Manda para a empresa tal, manda para tal lugar, manda para a nuvem. Nuvem, sem contar o custo dessa nuvem. Uma redução a termo no papel é muito mais barata do que uma nuvem. Olha quantos megabytes, kbytes, kilobytes que vão ter que ser adquiridos e são caros. Né? E haver as recomendações ali no final, né? Recomendar ao juiz do trabalho que observe o procedimento da gravação, esclarecer as partes que serão gravadas mediante sistema oficial de gravação audiovisual. Que sistema oficial? Se a empresa é terceirizada, é contratada, não é ferramenta própria do tribunal. Né? Delimitar os pontos fáticos controvertidos, entendeu? Isso aí já faz no dia a dia, vamos delimitar a prova, saber o que é. Né? Agora, o terceiro, refazer o ato que apresentar problemas sonoros ou de imagem que dificultam ou impeçam o acesso à prova colhida, inclusive designar nova audiência. Como já aconteceu. Foi divulgado. Além de gravar, além de tudo, entendeu? Vai ter que fazer o seguinte, espera agora que eu vou conferir, dá um tempinho, espera a testemunha. Aí vamos ouvir de novo. Ah, tá tudo bem, agora você está liberada, está dispensada. Perdemos mais tempo do que se queria economizar. Né? Um ponto importante, acho interessante, permitir que todos os incidentes ocorridos em audiência sejam objeto de registro audiovisual. Isso é bom, não é ruim, porque preserva todo mundo. Né? Porque nós temos problemas. Da mesma forma que há advogados e advogados, há magistrados e bandeirinhas. Né? Então, é complicado. E muitas vezes há um enfrentamento em mesa de audiência que você pede para botar na ata e o magistrado se recusa. Né? Então, isso é bom para preservar todo mundo.
Eu acho que a urbanidade vai passar a reinar muito melhor. Uma vez que eu estou sendo filmado, botar uma plaquinha, olha, você está sendo filmado. Que aí todo mundo sorri e fica todo mundo mais devagar, né? Entendeu? Mas é interessante isso. E vai lá e depois dá mais trabalho para o juiz, no artigo 9º. Quando ele recomenda ao juiz assim, a transcrever os trechos relevantes ou resumos que ainda que concessivamente das declarações, fornecendo com indicação, se possível, do tempo de gravação. Ou seja, você vai ouvir, você vai gravar, você vai ter que anotar, vai ter que transcrever, vai ter que fazer. Gente, e isso vai tomar tempo. Muito tempo, né? Eu acho que a transcrição, como é prevista na lei, hoje, na CLT, de uma forma sucinta, né? E amparado, se necessário for, se houver dúvida, vamos buscar o VAR, que a filmagem tem que ser nada mais nada menos do que o famoso VAR do futebol. Eu estou em dúvida. Vamos ver o filme. Né? Eu acho que esse é o foco importante, de você ter o suporte, obviamente, da tecnologia, mas sem abrir a mão do trabalho humano. Porque tudo isso significa a ameaça que eu falei ao fim da justiça, que daqui a pouco, me desculpe, para que eu vou ter secretário de audiência se eu estou gravando? Eu não preciso de secretário de audiência. Eu vou ter menos servidor. Vamos acabar. Já está difícil repor servidor sem ter essas tecnologias, só vai piorar. Daqui a pouco o juiz vai ser aquele cara que vai pegar o processo, vai receber a distribuição automática, vai despachar, vai ler, vai fazer tudo sozinho. Sem contar que ele vai ter que expedir a licitação também. Tudo bem, aperta F1, F2, F3, vai sair tudo. Tinha um juiz aqui em São Paulo, eu estou em São Paulo nesse momento, numa temperatura agradável de 10 graus nesse momento, né? Que sentenciava na hora. Ele já era mordeninha 20 anos atrás. Acabava a audiência de instrução, levantar, não, eu estou sentenciando. Aí ele virava para o secretário e fazia assim, virava assim, F1. Porra, já aparecia o texto. F2, F5, F7. Vamos virar robôs. Ele hoje está até no tribunal, não vou dizer nem o nome dele, que eu não vou falar do Sérgio Pinto Martins. Mas era isso. Entendeu? Ele fazia assim, quando na junta. Era junta. Então, é complicado. A automatização, para melhorar, para servir a gente, ela é muito importante. Agora, nos automatizarmos por causa da modernidade da automatização, aí é o grande erro. Nós não podemos nos mecanizar. Lembramos que nós somos humanos. Os humanos falham, os humanos erram, os humanos acertam. Mas são os humanos que têm o olho e sentimento para entender as pessoas, entender as partes e conhecer o lado 1, o lado 2 e definir o que é o melhor, não uma máquina. Por isso que eu acho, modernidade com serenidade para auxiliar, não para dominar a justiça. Eu acho que era isso, não sei se eu falei 20 minutos, 15 minutos, mas estou à disposição para perguntas aí, para esclarecimento, né? E desculpa se eu excedi alguma coisa. Que isso, doutor. É porque uma coisa muito importante que a gente tem que colocar é que o Poder Judiciário, ele garante a integridade da prova. Ele tem que garantir a integridade da prova. No momento que a gente terceiriza, quem que vai dar essa garantia? Gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre a garantia e a falta de garantia, né? À vontade, Felipe. Pode fazer as honras aí. Bom, ele já falou um pouquinho sobre isso, né? E realmente, você, assim, como o Oswaldo colocou muito bem, fica numa nuvem. Eu não tinha nem pensado nessa questão dos custos. Foi bom ouvir que ele falou uma questão que é importante, porque isso tem um custo realmente, né? Então, a gente tem que pensar que isso não está sendo de graça, né? Por exemplo, eu tenho um plano de armazenamento no telefone que cabe 200 GB, né? E daqui a pouco está acabando já. Se eu quiser mais, eu tenho que pagar. E você imagina a quantidade de vídeos, e são vídeos longos,
Então, isso certamente vai ter um custo também para o judiciário. Então, realmente, eu não sei por quanto tempo isso vai ficar gravado, sinceramente. Não sei se isso é gravado ad eternum, se vai ficar gravado durante 5, 10 anos, até quando que eles vão gravar isso. A gente tem que pensar até transitar em julgado, depois vem uma ação rescisória, né? E aí tem discussão do prazo da rescisória, às vezes pode interromper o prazo. Então, assim, por quantos anos que isso vai ficar guardado e qual vai ser o custo, né? Além da possibilidade de perder, né? Aí a pessoa pode falar, perder sempre pode perder. O processo físico teve um incêndio na Santa Luzia no tribunal e foram perdidos vários processos. Tudo bem, né? Mas assim, eu realmente tenho a impressão que fragiliza, que fragiliza bastante essa confiabilidade, na manutenção da prova, e é uma coisa que, para se manter, vai ser bem custosa. Eu acho que esse ponto é um ponto importante também. Veja só, pegando desse gancho seu, né, que é muito importante, você lembrou um fato importante, né, o incêndio do Fórum Ministro Arnaldo Susequinde, né? Isso foi em 2002, se eu não me engano, ou 2001, não tenho certeza. Eu sei que no mesmo ano, o presidente da CAT na época era o Lúcio, o doutor Lúcio, saudoso, né? E nós tivemos, eu era o vice-presidente, o secretário-geral da ABRAT naquela época e o presidente da Associação de Advogados Trabalhistas aqui de São Paulo. E foi uma trabalheira, uma confusão, aquela colou todo, né? E no ano seguinte, a gente solta o nosso CONAT, ou no mesmo ano, agora não estou me recordando, no Guarujá, foi o CONAT de 2002. Foi em 2002 isso. O CONAT foi em setembro. Nós lançamos o CONAT com o seguinte tema, o Congresso Nacional de Advogados Trabalhistas. O direito do trabalho em chamas. É preciso resistir. Fazendo uma alusão ao incêndio do Rio de Janeiro e ao enfrentamento que estava tendo já naquela época, como eu relatei no início, de fim da Justiça do Trabalho. E nós estamos resistindo até hoje. Nós vivemos nessa eterna resistência, né? Então, é bem interessante lembrar esse negócio do incêndio. Perdeu seu acervo? Perdeu. Da mesma forma como acontecia com os autos físicos, que era um roubo na rua, que era numa carga, era um sumiço nos escritórios que aconteciam. Aí havia a tal da reconstituição, que todo mundo tinha cópia do papel, tinha o protocolo, tinha tudo. E a reconstituição era para o protocolo. Era mais fácil, né? Eu tenho papel protocolado aqui, estou reconstituindo. Esse negócio da guarda, essa semana saiu uma matéria, no dia 27, na revista Fórum. O título da matéria é o seguinte: Apagão na ciência sem backup. Servidor do CNPq queima e milhares de dados acadêmicos desaparecem. Curriculates, pesquisas, trabalhos. Por que desapareceu? Falta de manutenção, falta de investimento, falta de tudo. E é isso que nós vamos poder correr o risco daqui para frente, né? De sofrer a mesma coisa, né? Quanto tempo o processo tem que ficar guardado? É como o Felipe falou. Eu descobri uma coisa um tempo atrás, antes da pandemia. Eu estava atrás de um processo arquivado no Rio e eu fui no arquivo, lá em São Cristóvão. Cheguei lá, o processo não estava no arquivo. Aí a pessoa me falou: doutor, isso está em Niterói. Niterói é no arquivo de processos históricos. Eu não sabia que existia um arquivo de processos históricos. Nem sabia que o meu era histórico. Para mim era histérico, né? Mas... E eu fui a Niterói. Tem que manusear de luva. São os cuidados que os servidores, que são pessoas dedicadas, que trabalham para a manutenção desse acervo, de preservar a memória, a história da nossa justiça. Processos lá, conversei, é óbvio, eu falo para caramba, entendeu? Manuscritos ainda. Então, é isso que eu falo da digitalização. Torna a coisa fria, né? Fria, para mim, é sem vida. Defunto é que é gelado. Nós somos seres quentes. Então, a gente não tem a vida disso aí. Por isso que eu tenho uma certa resistência. Não à modernidade, mas ao mau uso ou à má intenção no uso dela. Doutora Zeneide, o que a senhora acha do assunto?
Eu estava até digitando aqui no chat, né? É, estou ouvindo os dois lados, realmente aqui o debate está alto nível, e o doutor Felipe Bernardes lembrou muito bem, quando o doutor Oswaldo falou sobre o custo do armazenamento desses vídeos, dessas gravações, vai acabar sendo o custo bem maior para o tribunal do que a transcrição em papel, né? Resumida em papel, conforme o doutor Oswaldo falou. É mais garantido, e até o doutor Fachada também colocou aqui, lembrou bem no chat, as cópias que os advogados mantinham em seus escritórios no dia quando ocorreu o incêndio, também salvou muito, né? Você tendo as cópias nos seus escritórios. Eu procuro sempre ter cópia integral também dos processos no escritório, exatamente para um caso de um incidente, alguma coisa, eu ter uma cópia, né? Porque pode no tribunal acontecer realmente um incêndio, ou um alagamento lá, e as folhas se perderem, e agora digitalizados, mesmo com a digitalização dos processos, também podem se perder, né? Um hacker entrar e perder todo o acervo, né? E se o advogado também não mantiver uma cópia também em seu escritório dessas mídias, também acaba, né, tendo um prejuízo muito grande, tanto como o advogado do reclamante quanto da reclamada, né? E você não ter uma gravação, uma transcrição dos depoimentos das partes, das testemunhas, é complicado, é muito complicado. Tem que ter, sim, como o doutor Felipe falou, um direito aí da ampla defesa e do contraditório, né? Apesar do CPC estar aí junto com a CLT, e bem lembrado do doutor Oswaldo, dos dispositivos da CLT que não devem ser renegados, têm que ser observados, sim, porque o direito do trabalho é um direito especial, e a advocacia tem que participar dessas mudanças que a Justiça do Trabalho está desenvolvendo, e a advocacia tem que estar ali junto. Todas as instituições que representam a advocacia trabalhista, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, tem que estar junto com o judiciário, e o judiciário tem que estar junto com a advocacia, conforme o doutor Oswaldo falou. Se vier aí o desaparecimento da Justiça do Trabalho, que a gente sabe que há anos vem tentando isso, né? Eu já tenho 37 anos de formada, e assim que eu saí da faculdade, eu já fui logo para a advocacia trabalhista, apesar do meu pensamento era ir para a advocacia tributária, né? E acabei desaguando na advocacia trabalhista primeiro. Então, os juízes, a magistratura tem que pensar, eu já conversei até isso com alguns colegas, tem que pensar de estar junto, unidos com os advogados, que é para fortalecer a justiça do trabalho, e isso que tem que estar sempre ali unidos, e pensar sempre naquele dispositivo do CPC, né? Da colaboração da advocacia para o aperfeiçoamento da justiça. Perfeito. E esse ponto, Leonardo, que você colocou do hacker, né? Eu me lembrei aqui que a gente teve recentemente alguns ataques lá no Supremo Tribunal Federal, lembram disso? Que o site ficou fora do ar um tempão. Eu não sei se chegou a perder, eu acho que não chegaram a perder processos, mas você imagina assim, no órgão de cúpula nosso, né? Que teoricamente não é o que tem a melhor estrutura do judiciário brasileiro, se conseguiram invadir e fazer um dano ali, você imagina um tribunal regional, que vai ter muito menos estrutura, muito menos segurança, né? Agora, imagina, o doutor Oswaldo mencionava a questão do retrabalho, agora você imagina o trabalho de você perder audiências e audiências que foram feitas de instrução, horas ouvindo testemunhas e partes, e você ter que refazer uma audiência porque o arquivo de vídeo foi perdido. Imagina isso. Então assim, quando você tem a transcrição, pelo menos, aqui dá uma segurança que você vai ter aquilo salvo, o advogado vai ter salvo lá no PDF, alguns imprimem, outros não imprimem, mas, enfim, você consegue resgatar, né? Agora, só o vídeo gravado no PJE, e a gente vê que o PJE ele fica tão instável às vezes, né? Como a gente falou aqui, ele cai, ele volta, e eu não sei, eu tenho impressão, eu sou leigo nessa parte de informática,
Mas, assim, eu tenho a impressão que para um hacker entrar ali e mexer alguma coisa destruída, não custa nada também, não. É mais um aspecto que a gente tem que pensar realmente. Olha, O- não é só o Supremo, não, o STJ, aliás, a Receita Também. Federal. A Receita Federal, os milhões e milhões de CPFs vazados com informações de conta bancária. Vem cá, quem nunca recebeu um telefonemazinho oferecendo empréstimo consignado? Olha, você é juiz, seu salário sai do banco do Itaú todo mês. Olha, vem cá, quem te falou isso? Não, ninguém me falou. Eu sou bola de cristal. Óbvio que não. É complicado, muito. A gente está. Esse mundo, esse BBB que nós vivemos hoje, entendeu? É complicado. E o fácil acesso das pessoas, de hackers, pessoas especializadas, que conseguem invadir os dados, alterar, sumir, é uma coisa difícil, né? Então a gente tem que. Tudo isso tem que ser observado realmente, como você falou. Há muita preocupação no entorno e pouca gente pensando no que fazer depois. Não dá. Isso é verdade. O doutor Rodrigo até botou assim: a transcrição facilita a celeridade do processo. Em 5 minutos, você consegue ler o que aconteceu no momento testemunho, em vez de ficar assistindo 30 minutos de áudio. E é verdade. Você tem que chegar lá, como não tem a transcrição, a gente vai chegar lá e você bota na petição. Conforme a PJE mídia, no testemunho de frontal, às 5h23, falou o seguinte, e vai botar. Aí foi o que o doutor Felipe falou antes. Será que vão ouvir? A gente vai perder trabalho botando ali. Será que vão pegar lá a mídia do PJE, botar no play lá, parar no 5h23 e vai ouvir o que a gente está falando? Jamais. Exatamente. Exatamente. Jamais. A pergunta já se responde a si mesma, né? Isso não vai acontecer. Então, essa que é a dificuldade. Ou seja, a gente vai fazer um trabalho desnecessário. Então, por que não já deixar tudo bonitinho, botar a ata toda bonitinha, ou um arquivo? Quem é que vai fazer esse trabalho? Vai ser a parte? Vai ser o judiciário? Quem é que vai conferir? Se foi tudo, a vírgula está lá, tudo certinho, o que foi dito. Acho que é temerário para todas as partes, né? Tem que ter uma coisa uma segurança mesmo jurídica, né? Ali, segurança da prova, que não vai ser alterada, que a gente sabe que, infelizmente, no passado sumia, né? Como falou, sumia processo, sumia. Como é que vai acontecer hoje em dia? Pois é, e quem vai responder? Lá em casa, quem está ouvindo sou eu, entendeu? Porque nessa história lá do incêndio lá no CNPq lá, entendeu? Até o currículo da minha mulher sumiu, evaporou, entendeu? E aí? E agora? E agora? Entendeu? Eu não sou ouvidor do CNPq, então vamos falar com quem? Talvez com o Eduardo da Oi. Lembram do Eduardo da Oi, que você ligava no telefone? Oi, eu sou o Eduardo, vou te ajudar. Não. Gente, mais relações e menos robotização. É importante. É importante que o doutor Oswaldo falou sobre o problema da terciarização desse armazenamento das informações, né, dos vídeos, das gravações das audiências. O tribunal tem que pensar seriamente sobre isso também. Mesmo que não terceirize também, assim, o risco de ter um ataque, de ter uma perda daquela informação existe, né? Então, assim, independente de terceirizar ou não, isso é um risco muito grande, realmente. Sim, quem vai ter a guarda desse documento? Porque e o processo que tem sigilo? Como é que você vai terceirizar? O juiz está lá no ato, o juiz é responsável. O processo de sigilo a gente tem que se habilitar, o juiz vai ter que autorizar para você ver. E lá como é que você vai mandar para uma pessoa que a gente não faz ideia, uma empresa, né? Como é que ela vai ter acesso a documentos sigilosos, processos com... Isso é muito complicado. Eu
eu não realmente, a gente fica com aquela dúvida, a gente sabe que é necessário fazer, é importante para a qualidade do processo, do rito, né? A gente tem a documentação ali que tudo que acontece na ata, na sala da audiência, relatado ali, foi o que o doutor Felipe falou. Melhor que seja o secretário, muitas vezes ele não pega o que a pessoa fala, então muda um contexto sem querer, se você não tiver, não foi isso. Aí você tem que ver a mídia e botar. Porque a mídia realmente é uma garantia, né? Que você está na íntegra o que aconteceu na audiência. Tudo que você... Ali está gravado o que aconteceu, não tem que fugir. É o VAR. O VAR tem um detalhe também que eu acho interessante, que é o seguinte, para mim, a transcrição ela acaba funcionando como até uma organização, né? Porque você pergunta tanta coisa, às vezes numa audiência, você vai conversando, e, claro, naturalmente surge muita informação ali que não é tão útil assim para a causa. Então, é claro que quando a gente transcreve aquilo que tem relevância. O advogado está acompanhando, e se faltar alguma coisa, ele vai pedir, vai acrescentar, e assim a gente vai administrando, né? Então, assim, eu particularmente, assim, eu sinto muita dificuldade, eu sei que tem colegas fazendo isso, mas eu sentiria muita dificuldade em dar uma sentença sem estar vendo ali, sabe? Porque é tanta informação que fica solta no ar, né? Quando é um depoimento curtinho, uma coisa de, sei lá, de 30 segundos, mas nunca vai ser. Geralmente são depoimentos que são longos, que demoram. Né? Então, assim, eu acho que é muito complexo, realmente. Eu não consigo conceber assim muito, não. Sinceramente, eu acho que é isso. Eu acho que a melhor solução seria essa, seria a gente ter um aplicativo de transcrição. E é claro que vai faltar uma vírgula, vai faltar um ponto, mas isso aí a gente acerta na hora ali rapidinho, né? É muito mais fácil que você ficar editando o secretário escrevendo devagar ali, aí você perde muito tempo. Então, assim, eu acho que o investimento num programa desse, né? Você vê, eu estou falando aqui, tudo que eu estou falando estaria na ata, né? Então, eu acho que isso resolve metade do problema. Assim. Eu acho que agrada gregos e troianos, talvez seja uma solução aí intermediária que a gente tenha que pensar e batalhar. Agora, deixa eu tirar eu vou fazer uma pergunta. Né? O magistrado, aproveitando a presença do Dr. Felipe, no momento que ele está tomando o depoimento da parte ou de uma testemunha, né? Que o rito é presidencialista, nós sabemos disso. Dirige-se ao magistrado, o magistrado vai, faz uma pergunta para a pessoa. A pessoa responde, e ele vai transcrever para o papel, ou ditar ao seu secretário. Alguns juízes têm o hábito deles mesmos escrevendo, são poucos, né? Mas vai começar a ditar. Naquele momento da formatação, vamos falar assim, da ata, quando está fazendo a redução a termo, isso também não facilita já o juiz que, naquele momento, ele já está formando a sua ideia, concatenando as ideias do processo, fazendo já o seu juízo de valor, que facilitaria muito mais na hora da prolação da sentença, do que ter que ouvir o vídeo depois? Certamente, porque assim, tem uma frase que é do jargão popular, né, que palavras o vento leva, né? Então, assim, aquilo que você está conversando ali e tal, muitas vezes assim, vai se perder. E quando você tem aquilo direcionado, né, as perguntas ali relevantes, os fatos eles estão colocados ali, isso já sintetiza, né? Você consegue firmar sua convicção muito melhor. Então, assim, eu sinceramente não sei se é porque já estou acostumado aqui já assim, né? Já são 8 anos de magistratura assim, mas sinceramente não acho que seja isso, né? Eu acho que é um método que funciona de você ter a transcrição. Eu acho que você consegue ver o que até alguém falou, você consegue visualizar, eu acho que a visualização, eu não conseguiria dar uma sentença baseando no que eu ouvi ali naquele dia ali, sem ver, parece que está faltando alguma coisa. Então, certamente, eu concordo. Eu acho que ajuda a organizar. Quando você coloca no papel, você organiza o que está acontecendo. Né? Com certeza. Vamos abrir as perguntas agora. O pessoal que está assistindo, se quiser fazer alguma pergunta, só botar ali no chat que a gente vai fazer e botar. Enquanto eu não vejo nenhuma pergunta, por exemplo, doutor Felipe, o advogado ele faz, de repente, uma audiência, 2 ou 3, no máximo no dia, né? Já vocês fazem quantas? 10, 15? Então, realmente, se não botar ali, vai perder, porque você vai lembrar que naquele processo falou isso, não. A primeira você vai lembrar, a primeira audiência, quando passa a segunda, aí quando já chega lá, tu tem oitiva, pega 3 oitivas de cada parte, acabou o expediente lá para
3, 4, 5 horas sem almoço, né? Tem que parar rapidinho para comer alguma coisa, que muitas vezes acontece com vocês. Como é que vai ficar? Sim, não, isso que você falou, até lembrei aqui de um ponto que às vezes acontece, assim, eu considero que a minha memória é boa até, não acho que tem um problema de memória, não. Mas, assim, às vezes durante uma audiência, principalmente as audiências mais longas, quando você escuta, sei lá, 2 testemunhas de uma parte, 2 da outra parte, depoimento pessoal, assim, isso cansa de acontecer comigo, assim, e não acho que é por falta de memória. Chega no final, na última testemunha, eu já não lembro muito bem o que o reclamante falou no começo, o que a outra parte falou. Então, assim, isso até para mim, na condução da audiência, às vezes acontece, eu peço para o secretário subir ali a ata, e aí eu vejo, espera aí, o que o cara falou? O que esse cara falou mesmo? Eu vou lá para lembrar o que ele falou. Agora, você imagina isso dentro de uma audiência, né? Agora, imagina após uma audiência, como você colocou muito bem, a gente faz uma pauta extensa com várias, e aí, mesmo que eu faça rápido a sentença, mesmo que eu faça no dia seguinte ou 3 dias depois, não vai ter condição de lembrar aquilo, né? Não vai ter. Eu vou lembrar de um processo simples. Um processo que tenha uma coisa muito direitinha ali, muito, muito curtinha, você até consegue lembrar. Agora, aquelas instruções mais longas, não tem como. E, assim, aí é justamente o paradoxo. Porque, assim, quando se fala na não transcrição, o objetivo é justamente você ganhar tempo nas audiências que são mais trabalhosas, que são mais longas, com depoimentos mais longos. Só que eu acho que é para esses que é mais necessária a transcrição, porque é nesse caso que você perde a informação, né? Então, assim, é um grande paradoxo, porque, assim, para audiência curta, talvez eu não precise, a audiência de 5 minutos aí de instrução, você vai lembrar, é mais tranquilo. Se precisar assistir, você assiste. Agora, imagina uma instrução de 2 horas de duração, como tem às vezes. Não tem condição de lembrar, não tem, é humanamente impossível, não tem como. Então, esse é mais um aspecto interessante para a gente pensar sobre isso. Processos mais complexos, aplicaria. Sim, precisa transcrever, mas mais do que nunca tem que transcrever, porque senão aquela informação aí se perdeu, né? E quem é que vai assistir? Vamos falar português claro aqui, vamos ser sinceros. Quem é que vai assistir uma audiência de 2 horas e meia depois? Quem é que vai? O juiz vai assistir? O advogado vai? Talvez o advogado tenha, se for o processo da vida dele, o processo mais importante, talvez ele até assista. Mas o juiz vai, o desembargador vai assistir? Não vai. Acredito que o advogado vai assistir, que você vai fazer o memorial, uma ligações finais. Se for um processo muito importante, talvez o advogado até assista, né? Mas, assim, o juiz não vai, o desembargador não vai assistir, vamos falar a verdade. Mas não na íntegra, mas também concordo, doutor, não na íntegra, você vai lá só naquele depoimento daquela pessoa, ver aquilo que te interessa e depois parou. Exatamente, só que o problema é esse, porque às vezes o depoimento daquela pessoa não é o conjunto da obra. Uma instrução como essa que eu falei, com 5 testemunhas, por exemplo, mais depoimento pessoal, não basta aquele trecho, eu tenho que saber o conjunto da obra. Não adianta eu ver o minuto tal, a minutagem. Eu vou assistir a minutagem 3 horas e 43 da audiência. E o que aconteceu na 1 hora e 45, que muda aquilo que foi dito depois? Entende? É muito delicado. Pois é, a grande verdade disso tudo, tá? Pelo menos é o que eu concluo, né? Porque a dificuldade que nós temos, um elevado número de processos, né? E uma falta de estrutura adequada do Poder Judiciário, né? E não leva a gente a ter credulidade no que se propõe, né? Até porque impõe a vocês, magistrado, pelo ato, a responsabilidade disso tudo. É complicado, né? Na conta de quem vai sobrar isso, né? Talvez no futuro da União, porque o juiz é órgão, não é gente. Na Constituição ele é órgão. Então ele não responde, porque quem responde é o órgão. Os prejuízos causados vão se tornar na mão da União mais à frente e podem causar muitos prejuízos. A gente sabe disso, né? E se a gente pensar assim, uma coisa que o Oswaldo falou, assim, a perda da qualidade, né? Essa perda da qualidade, eu acho que isso depõe também contra a própria justiça do trabalho. Porque você imagina, vai chegar uma hora que vai falar, se isso aqui está funcionando assim, né? Se você não tem realmente um contraditório melhor, como eu falei lá no começo, quer dizer, a ideia de realmente da parte poder ser ouvida, né? De realmente o tribunal considerar, por que se justifica existir um tribunal, então? Então é melhor extinguir. Então acho que assim, a gente tem que ter muito cuidado, né? Com soluções imediatistas que às vezes são boas para aquele momento ali, mas não são boas no longo prazo. O nosso querido Fachada falou o seguinte: e na hora do tribunal, com dúvidas sobre o teor de um depoimento, não vão parar para procurar, e isso não pode comprometer a segurança jurídica. Aí a segurança jurídica é ampla defesa. Ele falou assim: já fiz centenas de processos com mais de 3 horas.
Sem dúvida. de depoimento. É isso, eu já fiz também muitos também, e eu confesso, assim, foi a confissão aqui, isso eu não acho que seja nenhum problema, não é um defeito meu nem de ninguém, chegar no final da audiência você não lembrar mais o que o reclamante falou. Isso acontece, gente. Então, assim, como é que eu vou lembrar de 50 processos que eu sentencio por mês? Não tem como. A Margarida do Val fez um comentário aqui, cadê? Estava vendo ela aqui, peraí que eu perdi. Perdi, mas foi mais ou menos assim, a informática não pode substituir o trabalhador, que é o que daqui a pouco vai acontecer, né? Sim, como nós vimos, vamos lembrar de 30 anos atrás, o Felipe não lembra que ele não era nem nascido, mas quando o Bradesco começou a automatizar o sistema bancário, nós alertávamos, vai acabar o emprego. O bancário praticamente está extinto. As empresas aéreas, quando começaram a mecanizar até o check-in, o despacho de bagagem, entendeu? E eu alertando, eu chegava lá no aeroporto, eu ia para a fila, eu queria ser atendido. O funcionário mesmo, o trabalho é tão bem feito de lavagem na cabeça das pessoas, que eu virava o funcionário, o senhor pode ser atendido ali rapidinho. Eu falei, não gosto, eu gosto de estiver com gente. Não, eu falei, meu querido, isso tira seu emprego. Não, que isso? Não tira emprego? Eu falei, pois é, mas tira, porque o trabalho que você faz, o trabalho de 10 pessoas aqui, uma maquininha vai fazer, e vocês vão estar fora. Entendeu? Então, é outro fator que preocupa, que a mecanização, a automação leva à redução de empregos, leva à diminuição do mercado de trabalho. Como eu falei lá na minha fala, até do próprio judiciário, porque se eu estou automatizado, se é tudo lá, para que eu quero um secretário? Para que eu vou ter? Eu vou precisar de 2 assistentes? Não, 3 não precisa. Para quê? Faz sozinho. Entendeu? Ah, mas você pode ficar lá na praia de bermuda fazendo tudo da praia. Pois é, pode, né? 20 horas por dia, entendeu? 8 dias, 7 dias por semana, né? E sem dar a atenção devida que a família precisa ter. É complicado. Sim. É como a função do assessor, né? Você não acha quase assessor. Tirando algum prédio ou outro, você tem, mas lugar nenhum tem mais. Então, realmente, a gente tem coisas que vão ficar obsoletas e que vão se perder com o tempo. Eu estou acompanhando aqui o chat no YouTube, o doutor Alexandre mencionou que o sistema do CNJ vai promover o sistema do WhatsApp para acelerar os depoimentos. Seria cômico se não fosse triste, né? Hoje em dia ninguém escuta áudio mais na velocidade 1, né? Você escuta áudio na velocidade 1,5 ou 2, de acordo com a pessoa que esteja falando. Então, a gente vai caminhar para isso, o CNJ está querendo a justiça 100% digital, né? Aí já viu, né? É complicado. Exatamente. Porque muitas responsabilidades, né, tá passando para o advogado, né? Tem gente que fala, tem tribunal que fala que o advogado tem que promover a webcam, internet, coisa para parte para as testemunhas dela. Aí já tem magistrado que não, que a testemunha tem que ser um lugar neutro. E tem gente que é contra. A gente sabe que tem gente que não tem condição. Às vezes a gente que tem internet, tem tudo, passa por sufoco, imagina as pessoas que não têm. O próprio advogado também não tem, em determinados lugares, até no centro da cidade do Rio de Janeiro, em determinadas ruas, existe a fibra ótica da Oi, existe a fibra ótica da Vivo, em outras ruas não tem, e existe a instabilidade também da internet, que não dá para você aguentar uma audiência de 3 horas, acaba caindo. Eu estou aqui no prédio aqui onde eu trabalho, de vez em quando tem as marteladas aqui de obra. Aí é complicado. Aí é complicado. Como você vai fazer uma audiência assim? Jogar tudo para o advogado, já há bastante tempo que já está sendo... o TJ já jogou há muito tempo, né? A responsabilidade do serventuário para o advogado. Justiça Federal também, né? Com o EPROC e os outros sistemas anteriores, né? E o Apolo, né? E o TJ também, e agora com o PJE, né? E
a Justiça do Trabalho também há muito tempo, mudando o sistema toda hora, e com as instabilidades, fica muito complicado. E o advogado mais antigo, ele se sente alijado com toda essa tecnologia. Aí, se não fosse a OAB com os escritórios digitais para poder, com os funcionários com boa vontade para poder ajudar a protocolizar algumas petições, até na distribuição, fica Sim. muito mais complicado agora com as salas digitais para poder fazer as audiências, porque os equipamentos estão muito caros. No início da pandemia, com as lojas fechadas, os advogados em polvorosa, tendo que fazer um investimento muito grande em computador, webcam, internet, né, toda hora, para ter um técnico de confiança, porque quando cai tudo, entra um vírus, aí tem que formatar todo o computador. Olha, Janaide, está complicado. Janaide, a gente tem que pensar, não é regionalmente, nós temos que pensar nisso nacionalmente. E a Pois é, classe, nacionalmente. falando um pouco da advocacia, é uma classe que está empobrecida. Sim. Né? E um país de dimensões continentais, onde em grande parte dele a internet chega a bater do tambor, ainda está de escada, é complicado. Entendeu? Sim, A facilidade de acesso que quer se dar à justiça, muitas vezes está obstando o acesso à justiça. Né? E não é assim que se pratica a justiça. E agora com esse problema também o reclamante, ele tem que recolher custas também, né? Que antes não tinha, e o empregado está desempregado, né? Quando tiver um recurso, né, tem que pagar custas de recurso. O direito social, né, da Justiça do Trabalho, do direito do trabalho, está um pouco complicado para o próprio trabalhador, né? Principalmente o trabalhador não classe A, mas o da classe baixa, esse que é bem pior. E a grande maioria. Sim. E sem falar que muitos colegas nossos, né, botar mais antigos, né, que não seguiram a informatização, vamos falar assim, ficou sem mercado, porque não sabe mexer no computador, ou quando aprende a mexer no computador, muda o sistema, não sabe pegar o sistema. Então, fica obsoleto, né? E o que eles vão fazer? Então, fora isso, acho que metade, não sei se eu estou falando, mas tudo bem, de repente nos 50%, mas acho que uns 30% perdeu a No profissão. campo de trabalho. Eu Não, e forma que a advocacia ela mudou muito. Um advogado que ficou parado durante uns 5 anos, para ele poder voltar ao mercado de trabalho, 5 anos. Não digo nem 5 anos, bastam 2 anos. Ficou parado. Antes da reforma. Ele desiste até de voltar a trabalhar, porque tem que estudar toda a parte de informática, voltar a estudar na parte trabalhista. Houve todas essas alterações que ocorreram na própria CLT, né? E já com o CPC estando junto, ele tem que ver que mudou muita coisa, que não é mais a advocacia de 10 anos atrás, 5 anos atrás, né, na Justiça do Trabalho. Então, tem toda essa situação aí que precisa uma compreensão também até do judiciário em relação à própria advocacia e ao advogado, né? Sim, e agora a gente fugindo um pouquinho, o PJ Calc, né, que passaram para a gente. Antigamente mandava, vai para a contadoria, né, doutor Felipe, para fazer os cálculos, ou mandava para o contador. Agora não, o advogado tem que saber mexer no sistema, coisa fácil. Estava até falando com o doutor Oswaldo, é tranquilo. Mas pegar uma hora extra, pegar adicional, a gente quebra a cabeça ali. Não é tão fácil mais. E acaba tendo que contratar um contador, muitas vezes, né? Alguém que tenha mais familiaridade para poder fazer aquele cálculo. Né? Realmente são vários obstáculos, né? Obstáculos financeiros, obstáculos tecnológicos, e realmente vai dificultando o acesso à justiça. Né? Isso eu sou gerador de emprego, porque eu não faço uma conta. Tudo para o calculista, pelo amor de Deus.
Isso é verdade. Antigamente, até eu fazia cálculos para os colegas, né, porque eu também sou técnica em contabilidade, né, então eu fazia cálculos para os colegas. Depois eu parei com isso, até larguei, até dos meus clientes mesmo. Preferia pagar um calculista para fazer, para eu poder ficar atenta mais ao processo, à parte processual, porque toma muito tempo. Isso é verdade. Gente, mais alguma pergunta aí? Por favor, escreva Está vendo aí. só manifestações das pessoas, Sim, né, em relação ao debate, e perguntas eu também não estou vendo, não. A Thaís falou assim, além das questões jurídicas, entra a questão mental. Uma vez que o nosso cérebro mantém-se concentrado em uma atividade por 90 minutos. Após esse tempo, o cérebro fica sobrecarregado. Ela está falando. É verdade. Realmente é bem complicado. Espero, né, que resolva esse assunto, né? E manter a segurança jurídica, a ampla defesa, né, que isso é muito importante, e também permitir o acesso a todos à justiça, né? Acho que tudo é importante. O mais importante é manter-se a segurança de ter a segurança jurídica de um acesso seguro à justiça. Tomara que o CNJ esteja assistindo esse debate, né? E o TST também, o TRT. E comece a pensar de outra forma, comece a visualizar em coisas que eles não tinham pensado, né? Que o doutor Oswaldo acabou alertando aí algumas situações, como o armazenamento, o custo. Não, com certeza. Valeu, doutor Oswaldo. Gente, então, já que não tem pergunta, eu vou deixar agradecimentos, vou começar pelo doutor Felipe, para ele fale à vontade, o assunto que gostaria de falar. Quero agradecer muito aí pela oportunidade, né, do debate, foi enriquecedor para mim, né, aprendi muito, consegui ouvir coisas que eu não tinha pensado, outras coisas a gente vai refletindo, então agradecer a Kátia aí pelo convite mais uma vez, e é isso, um prazer, estou às ordens, sempre precisarem debater algum tema aí, podem contar comigo, e prazer conhecer também o doutor Oswaldo, conhecer assim pela telinha, né, não conhecendo pessoalmente, mas pós-pandemia aí a gente vai marcar um evento presencial com certeza, e é isso, estamos aí, um prazerzão e boa noite a todos aí. Também quero agradecer o convite da CPA, da Kátia, ao Fachada, ao Alexandre, né? Cumprimentar ele pelo novo mandato, que começou recente, né? Sofrimento mais um ano aí, mas é um cara de luta que valoriza tanto a advocacia quanto a entidade local e a nacional também, que é a ABRAT, né? E agradecer a oportunidade, é um prazer de estar aqui com o Felipe, espero que possamos estar pessoalmente com a Alessandra, com a Zenaide, com a menina que está escrito que é o ciclo de palestra, que eu não lembro o nome dela, que é Camila. O nosso amparo legal aqui, né? Agradecer a todo mundo e colocar sempre à disposição, não só a mim, mas a própria entidade nacional nossa, o Conselho Federal, através da CNDS, da qual sou membro, entendeu? E continuar nessa vida que a gente vem levando desde que a gente começou nessa caminhada de resistência. O importante é resistir, para brigar por qualidade, serenidade, justiça e um Estado democrático de direito, com vacina para todos, no braço e comida no prato, e fora Bolsonaro, por favor. Eu só um minutinho, o Fachada, querido Fachada, ele botou assim, e acredito que seja a dúvida dele, né? Em instruções onde haja necessidade de ouvir o depoimento das testemunhas, eu acredito que você já tenha restrições, Fachada, é isso? Eu acho que ele perguntou com relação à testemunha permanecer na sala ou sair da sala, né? E aí a gente usa o Zoom e tem uma funcionalidade que permite você tirar a testemunha. A testemunha, ou a pessoa que vai depor em segundo lugar, se for o preposto, por exemplo, ele fica eles chamam de um lobby, né? Uma sala de espera que ele não escuta o que está sendo dito. Então, não sei se era muito bem isso que ele perguntou, pelo que eu entendi, acho que era isso. Então, eu tenho uma pergunta, já que você falou isso. Por exemplo, a gente vai fazer uma audiência. Então, está lá
alguns estão, você consegue ver, Alessandra, Osvaldo, Zenaide, Felipe, papapá. Tem uns que bota lá, hoje que eu vi, Samsung, JC, estou fazendo propaganda não, iPhone, Motorola, fala todo mundo assim. O que acontece? Às vezes você não sabe quem é, porque a pessoa não está com câmera e a pessoa não está com áudio. Então, está participando da audiência. Se o secretário chegar, quem é essa audiência? É o doutor Oswaldo, a doutora Zena? Então, vamos tirar todo mundo, deixar eles dois. Cadê o reclamante e a reclamada? Está contigo? Não, tá. E tira. Eu canso de ver, já que o Fachada falou isso, eu canso de ver, é que às vezes tem gente que você vê que está participando na audiência e você não sabe quem é. E o juiz, ou o secretário, né, não chega e pergunta, tira, bota na sala de espera. Eu vi que teve hoje uma audiência, por sinal, aconteceu isso, não era minha audiência, eu estava esperando a minha, botou a testemunha na sala de espera. Depois ela voltou, ele falou que não apertou nada, foi até o que ele botou, e falou, olha, eu não apertei nada, retornei. Quem falou foi a parte, olha, a testemunha está assistindo. Aí a juíza perguntou, está assistindo desde o começo? Ele, não, só peguei no final. Como é que ele sabe que só pegou no final? Ele pode ter entrado e assistido antes, né, na verdade. Essa é uma insegurança que a gente tem nas audiências telepresenciais. Sim. A preocupação aí nesse caso seria alguém que não pode estar assistindo a audiência, entrar com outro telefone, por exemplo, e estar assistindo, né? Essa preocupação. Muitas vezes está se falando e chegar na hora já está mais ou menos... Essa preocupação é importante. Assim, eu não tenho tido tanto esse problema, porque assim, eu estou em Nilópolis, e aí lá está sendo muito comum que os advogados chamem a parte, o testemunha, para o escritório. E aí a testemunha fica numa sala separada, geralmente. Alguns advogados, como muitos já se conhecem lá, é mais simples, né? Alguns pedem para dar um giro na sala, ver se tem alguma coisa, geralmente vê, né? Muito dificilmente tem algum problema. E aí, nesse caso, esse problema de entrar alguém na sala assistindo não existe, né? Porque as pessoas estão ali bem identificadas, né? Às vezes, numa sala separada no escritório, com uma máquina diferente, um computador diferente. Mas, realmente, numa situação como essa, quer dizer, que está entrando gente que você não sabe, o ideal seria tirar da sala também, ou então, pelo menos, pedir para a pessoa se identificar e abrir a câmera. Eu acho que seria importante. Eu fiz uma audiência que eu achei super interessante. Você entra e todo mundo ficou na sala de espera. Então, queimados acontece. Alguns lugares que, quando é pequenininho, a gente sabe o que acontece. Então, o que acontecia? Você não conseguia ver nada. Quando ia ser para audiência, o juiz, o secretário, te colocava para ver. Então, só ficava assim, você com a audiência, então sai você não pode entrar agora não, sai você. E removia da sala. Então, isso é uma segurança. Isso dá uma segurança maior. Mas atente para uma coisa, dá uma segurança maior, mas acaba com uma das funções principais do processo, que é a publicidade. Sim. É verdade. O que seria melhor nesse caso, me parece, seria pedir para a pessoa abrir a câmera, para você ver quem é. Que aí você sabe se é a testemunha que está com 2 telefones, por exemplo, né? Aí você consegue identificar. Exatamente. Algumas que eu fiz que normalmente eu fiz com parte dentro do escritório, no depoimento pessoal, eu botei a pessoa sentada na frente do computador e eu me coloquei atrás da pessoa, com o juiz me vendo em pé atrás. Tem muitos que fazem assim, para poder mostrar, não estou olhando para a cara dela, não estou mandando recado nenhum, não estou fazendo nada. Entendeu? E tem situações que a gente vê assim, hoje mesmo, né? Lembrando aqui, eu não posso falar isso porque eu não posso comentar caso concreto, mas eu não posso hipoteticamente falando, uma situação assim que você percebe que alguém falou junto. Então, assim, tem a testemunha depondo, e aí saiu um sonzinho ali que alguém falou junto, uma vez, 2 vezes, né? E aí o juiz tem que chamar a atenção daquela situação. Agora, assim, é claro que também o juiz não é bobo, não está tudo sendo gravado, e você sabe o que aconteceu, né? Então, assim, algumas situações eu acho que realmente não dá para saber. Então, se o cara estiver com um papelzinho ali, como alguém falou, embaixo ali para consultar, dificilmente você vai ter acesso. Mas você consegue perceber que ele está olhando ali muito para baixo, que ele não está falando com a fluência natural, que ele está parando para ver alguma coisa. Então, assim, a gente percebe, né? Porque uma coisa também que é verdade, essa questão da audiência, a instrução, né? É delicado, realmente. Mas também, assim, se você pensar a rigor, aquela pessoa que é de má-fé mesmo, ela vai fazer a má-fé, seja no telepresencial, seja no presencial, né?
Você pode falar, não, é mais difícil fazer no presencial. Concordo, é mais difícil no presencial, porque você tem uma visualização melhor. Mas assim, o cara que é o, digamos assim, o profissional da má-fé, ele vai fazer isso numa ou na outra. Eu tenho essa impressão, sabe? Enfim, mas são coisas que a gente está aprendendo aí. Eu também acho que, assim, no começo eu tive muita resistência, como eu falei, à instrução telepresencial, mas, assim, também a gente está com 1 ano e 4 meses de pandemia. Você imagina ficar o processo parado também 2 anos, né? Então, assim, também acho que não seria razoável, né? Então, foi o que deu para fazer, enfim. Eu não sei qual é o movimento da sua vara, mas eu garanto que tem muita vara, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, em grandes cidades, que poderia aproveitar esse 1 ano e 4 meses para fazer alvará, para pagar advogado e parte. Sim, Lá, não, isso no nosso caso, a gente sempre teve bem em dia. Então, escanear os autos, virar tudo digitado. O doutor Marcos está perguntando assim, muita insegurança jurídica, principalmente agora em audiências híbridas. Qual a opinião dos palestrantes? olha, eu acho que a audiência híbrida ela é boa, sabe? Eu acho que ela vai ser melhor do que a telepresencial. Porque, assim, a híbrida, como é que vai funcionar nesse momento de transição, né? Quem não tem acesso à conexão, por exemplo, etc., à internet, vai poder depor do tribunal. Então, o cara vai na sede do tribunal, aqui na capital é na Antônio Carlos, no interior vai ser na sede de cada vara. Ele vai lá, vai ter um servidor que vai orientar, e vai colocar ele na frente do computador, e ele vai depor. O advogado pode estar em outro lugar, o juiz pode estar em outro lugar, enfim, a outra testemunha em outro lugar. Então, assim, eu acho que isso acaba maximizando o acesso à justiça, né? Nesses casos, a gente tem alguns casos, realmente, já aconteceu comigo, alguns casos em que a parte, por exemplo, ou a testemunha não conseguia acessar a internet, não conseguia se comunicar, e aí, nesse caso, você manda essa pessoa para o tribunal. E é bom que dá mais segurança, né? Tanto para o depoimento, enfim, quanto à viabilidade, quanto à segurança que a gente fala aqui, da questão da lisura, tudo isso. Então eu acho que a híbrida ela vem num bom momento, assim. Mas sinceramente, eu acho que eu sou otimista, né, por natureza, e eu acho que a pandemia, os números estão diminuindo, aí, graças a Deus. Eu acho que mais algum tempinho aí a gente vai estar retomando o presencial também, e aí essa discussão vai ficar mais para o passado, né? Isso é Eu verdade. espero que fique para o passado mesmo, e não que venha para ficar, porque o grande temor da advocacia como um todo é de tornar definitivo isso aí, né? Uhum. Isso é muito preocupante, né? Uma solução paliativa vira definitiva. Sim. Então, gente, vou agradecer aqui mais uma vez. Vou passar aqui a palavra para a doutora Zenaide. Então, doutora Alessandra, em nome do nosso presidente, doutor Alexandre Bastos, e da diretoria da CAT, agradecer essa parceria, mais uma vez, com o ciclo de palestras, né? E agradecer aos nossos palestrantes, ao nosso parceiro, doutor Felipe Bernardes, né, por estar sempre junto com a CAT, e também ter o grande prazer de ter conhecido o doutor Oswaldo, né, pessoalmente, e vi ali no chat as pessoas enaltecendo o poder dele de eloquência, né? E realmente ele demonstrou isso no debate, trazendo aqui muita elucidação, muitos tópicos que a gente não estava nem percebendo, né, em relação ao tema. E ao doutor Felipe também. O doutor Felipe também trouxe também aqui muita coisa de informações que do lado dos magistrados, né, que a gente também desconhecia de como que eles estão pensando em relação à transcrição as gravações, né, das audiências, principalmente essas audiências longas, né, e os detalhes, né, porque realmente é humanamente impossível, até para o advogado e para o próprio magistrado também, gravar mentalmente tudo o que se passou numa audiência, para poder, no caso deles, poderem prolatar uma sentença que seja boa para ambas as partes, né? Em relação a todos os fatos que estão sendo demonstrados ali, as provas no processo. Foi mais uma vez para a CAT
É uma satisfação muito grande e tenho certeza que toda a diretoria e o nosso presidente, o doutor Alexandre, que está assistindo, está gostando muito do desenvolvimento desse debate aqui, que vai ficar registrado, gravado aí no canal da CAT e também do ciclo de palestras, né? Mais uma vez, muito obrigada. Esperamos que os nossos convidados possam estar conosco em mais outros temas aqui que possam ser abordados nessa parceria aqui, tá? Muito obrigada mesmo. Uma boa noite para todos. Certeza. Boa noite. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite.